Olá, muito boa noite. Essa é a rotina da Realejo para mim, brincadeira, está muito mais cheio do que o normal e temos uma razão muito especial. Vocês todos sabem, a gente convidou vocês para conhecerem, assim como eu estou conhecendo pessoalmente aqui, o Siddhartha Ribeiro. Aplausos para o Siddhartha. Agradecer a presença da Luísa também. Agradecer também a editora Fósforo, que apoiou a vinda do Siddhartha. O Dia de Lab, representado pelo Pedro Quaresma. Um aplauso para o Pedro Quaresma. Estou adorando isso no Japão. E agradecer muito a Litera Cultural, na figura do Vitor e do Neto, parceiros. Aplausos para a Litera Cultural. E vocês estão cansados de me conhecer? Eu sou o Zé Luiz Tarran, livreiro da Realejo Livros, criador da E isto posto, eu vou começar apresentando o nosso convidado da maneira mais indicada, que é pela orelha do seu livro mais recente, As Flores do Bem. E a gente vai bater um papo um pouco sobre as Flores do Bem, e um pouco sobre a carreira do Siddhartha e tirar algumas dúvidas, bater papo. Então vamos lá. Siddhartha Ribeiro é neurocientista e biólogo, pós-doutor em neurofisiologia pela Universidade Duke, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e membro do grupo de pesquisa de saúde mental do CEE Fiocruz. É capoeirista do grupo Capoeira Brasil e discípulo dos mestres Caxias e Paulinho Sabiá. Publicou, entre outros, O Oráculo da Noite, Companhia das Letras, O Sonho Manifesto e O Limiar. Coincidentemente, todos os livros estão aqui na Realejo e serão autografados pelo autor após o bate-papo. E detalhe, que não é detalhe, o autógrafo é grátis, né, Siddhartha? Então, Pedro, quer falar uma boa noite, pessoal? Boa noite, pessoal. Boa noite, Luísa. Boa noite, Siddhartha. É um prazer conhecê-los pessoalmente. Obrigado pelo convite, João Sarranha. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pela presença de todos e passo a palavra aqui para o Zé abrir a noite para a gente. Siddhartha, prazerzão. Me fala a primeira coisa, quando um livreiro vê esse título, e a gente está muito mais acostumado a ver o livro chamado As Flores do Mal, do Baudelaire, me fala o teu impulso em dar esse título, se é uma brincadeira, é um início de prosa. Fala um pouco das Flores do Bem para nós. Boa noite. Boa noite, Zé Luiz. Boa noite, Pedro. Obrigado pela presença de todas, de todos. Enfim, agradeço a presença de todo mundo. É um momento interessante de aumento da qualidade desse debate, especificamente pensando no livro da maconha. Eu tive muita clareza que eu precisava escrever esse livro num retiro de meditação que chama Vipassana, um tipo de meditação. Eu e Luísa fomos fazer esse retiro e durante esse retiro eu percebi que tinha que escrever esse livro. Há muito tempo que a Luísa, que é neurocientista também, que pesquisa psicodélicos, enfim, a gente trabalhamos juntos e tudo, ela me falava, você precisa escrever um livro em que você saia do armário. Eu já tinha escrito um livro sobre maconha, que é o Maconha, Cérebro e Saúde. Saiu primeiro pela Virilente, agora está republicado pela Reviver. Mas é um livro de divulgação científica. Ele foi muito útil, ainda é útil. Muita gente chega para mim e fala, foi bastante útil. Mas ele não é um livro para você elevar a qualidade do debate facilmente no almoço de domingo. Porque ele é um livro que não entra na questão humana mesmo da maconha. A maconha, sendo estigmatizada, quando se fez a guerra contra a maconha, estava se fazendo, e se faz até hoje, guerra contra pessoas. O Brasil é a terceira maior população carcerária do mundo. Quem são essas pessoas que estão lá presas? São pessoas jovens, negras, periféricas e quase sempre presas com quantidades pequenas de maconha ou outras drogas. E não foi por outra razão que o STF, há poucos dias atrás, na verdade, entendeu que a lei de drogas 11343 de 2006 é uma lei que não permite criminalizar o uso da maconha. E embora a gente saiba que no Brasil todas as boas notícias podem ser rapidamente revertidas, eu acho que a gente deveria, olha só, hein? Relógio parado dá a hora certa 2 vezes por dia. Vamos bater uma salva de palmas aí para a maioria do STF.
demoraram, né? Demoraram a reagir, foram muitos anos, mas alguma coisa aconteceu. E é importante lembrar que esse recurso extraordinário que motivou essa decisão, ele veio de uma pessoa que já estava encarcerada e que foi apreendida com 3 gramas de maconha. 3 gramas de maconha, gente. E você cria todo esse auê para uma pessoa que está encarcerada. E a gente não pode esquecer que estar encarcerado no Brasil, talvez em todo o planeta isso seja verdade, mas certamente no Brasil é estar em condição de tortura. Qualquer pessoa que esteja na cadeia por um dia vai se sentir no inferno. Então, discutir isso é discutir a saúde da sociedade. As pessoas que são a favor da guerra às drogas e se dizem contra as drogas são pessoas que frequentam regularmente as drogarias, onde a gente compra drogas. Então, existe uma grande confusão na sociedade. Droga é uma palavra que está demonizada e ela é qualquer coisa que a pessoa não use ou não goste. Então, droga é aquilo que o outro usa e que eu não gosto. Eu já tive em situações de estar discutindo esse assunto e a pessoa dizer assim, num conselho municipal de drogas, um representante general reformado, maçom, bateu na mesa e disse, é preciso proibir todas as drogas. Eu falei, então vamos proibir a cerveja. Ele falou, cerveja não é droga. Aí eu falei, então deixa o silêncio trabalhar, né? Deixa ele pensar um pouco. A gente precisa sair dessa confusão. Todo mundo concorda que o uso problemático de drogas é problema. Tá lá, uso problemático. De qualquer droga. Se fizer uso problemático de droga lícita, isso é tão perigoso quanto fazer uso problemático de droga ilícita. Exceto pelo fato de que a droga, por ser ilícita, pode acarretar um tipo de violência que a gente precisa eliminar do nosso meio social. As pessoas que fazem uso problemático de substâncias precisam de ajuda. Isso é um problema de saúde. E muita gente faz uso não problemático de substâncias. E essas pessoas não precisam de nada, a não ser saberem que de fato tem a substância que acham que tem na mão, que a dose é a dose que acham que é. As pessoas não morreriam de overdose se conhecessem a dose. Então, a proibição de drogas, ela é extremamente desprotetora da sociedade. Quando a gente fala em uso de drogas, a gente precisa considerar 3 dimensões. A substância em questão, qual é a dose, se ela está contaminada, se ela tem fungo, se ela está no prazo de validade, tudo isso é do âmbito da substância. A gente precisa considerar o corpo que recebe a substância. Qual é a genética dessa pessoa? Aquilo que para uma pessoa é remédio, para outra pessoa pode ser veneno. Né? Qual é a história de vida dessa pessoa? Tudo isso precisa ser levado em consideração. E terceiro, qual é o contexto social? Em inglês isso ficou conhecido como substance, set and setting. Em português a gente pode falar em substância, o corpo e o ambiente social. No ambiente social da proibição, todas essas 3 dimensões estão comprometidas. A dimensão da substância está comprometida porque a pessoa acha que está fumando maconha, mas ela está fumando, muitas vezes, uma maconha adulterada. Ela acha que está tomando um óleo de cannabis medicinal, mas esse óleo de cannabis foi feito... Tudo bom? Foi feito com uma maconha adulterada. E aí ela vai ter contaminantes. Então, a proibição, ela impede que você faça um uso seguro da substância. Além disso, ela impede que as pessoas que são vulneráveis por alguma razão, uma pessoa que tem um certo polimorfismo genético, um certo alelo, ou seja, uma certa variação genética que torna ela vulnerável a, por exemplo, o THC, uma das moléculas presentes na maconha, faz com que essa pessoa não tenha nenhuma abertura para discutir esse assunto na escola, na família, na igreja. Na igreja? Ah, que difícil. Que difícil essa conversa. Então, o que a pessoa vai fazer? Ela vai ficar calada. Imagina que a pessoa não pudesse falar sobre a intolerância à lactose. Ela ia ficar tomando leite, passando mal, sem saber, inclusive, quais são os contornos da sua vulnerabilidade. O que ela pode, de fato, o que ela não pode, de fato, fazer. E, evidentemente, que a proibição das drogas causa o pânico moral, causa a paranoia, causa o estigma, causa a sensação de perseguição. Hoje em dia, a guerra às drogas, ela cria um estigma que permite eliminar pessoas e não ter que responder por isso de maneira consistente. Há 100 anos atrás, essa palavra era, por exemplo, capoeirista ou capoeira. Há 100 anos atrás, ser flagrado jogando capoeira era razão para ser degradado, jogado
num navio e mandado para Fernando Noronha, que não, isso não era um prêmio. Não tinha nem água lá. Eu falo desse exemplo por duas razões. A primeira é que a maconha foi proibida no contexto da proibição de várias práticas afro-brasileiras. Da proibição do candomblé, da proibição da capoeira, da proibição do samba, inclusive. Então, ela não foi proibida no vácuo político, ela foi proibida num contexto de racialização da ação do Estado. Mas eu também falo disso para a gente lembrar que as coisas mudam. Hoje a capoeira está em todo o planeta. A capoeira, em qualquer praça do planeta, se tocar um berimbau e 2 pessoas jogarem capoeira, todo mundo para e bate palma. Então, é o que está acontecendo com a maconha. Há 5 anos atrás, você fumava um baseado em Nova York, você ia em cana, o policial apaisano te prendia. E se fizesse isso 3 vezes, talvez nunca mais saísse da cadeia. Hoje em dia, o capitalismo agarrou a maconha e agora você é quase obrigado a consumir maconha em Nova York. As pessoas puxam você no meio da rua, entra aqui, compra maconha aqui, pelo amor de Deus. Tem refrigerante de maconha, tem balinha de maconha. E isso também é contradição que a gente precisa encarar de frente. Tem um problema aí também. Mas hoje em dia você pode tranquilamente fumar um baseado na frente da polícia em Washington Square, em Nova York. E mais, as pessoas que estão vendendo maconha são pessoas que estão... As pessoas que têm os dispensários, que têm as licenças para vender a maconha, são pessoas que estiveram presas por porte de maconha, pessoas negras ou indígenas. A gente teve numa reserva cênica no estado de Nova York e a gente viu como está funcionando. Então, mesmo no centro do capitalismo mundial, existe uma noção de que a guerra às drogas foi um grande mal e precisa ser reparada. E é isso que começou a acontecer agora com essa decisão do STF. Por quê? Com a decisão do STF de 40 gramas e 6 plantas fêmea, não só as pessoas podem sair completamente do comércio clandestino de maconha, porque elas podem ter suas próprias plantas, suas próprias genéticas, conhecer muito bem todo o processo, se beneficiar completamente do cuidado com essa planta, que é um autocuidado. Elas podem olhar para essa planta de novo como apenas uma planta que deve estar do lado da carqueja, do boldo, da alfazema. Tudo isso faz parte da cultura humana há milhares de anos. E foi só nos últimos 100 anos que, primeiro os Estados Unidos e por intermédio dos Estados Unidos, o Brasil, o Egito, vários países vieram dizer que esse remédio ancestral, na verdade, é um grande veneno. O Flores do Bem, então, foi, para fechar a resposta, ele partiu da constatação de que a gente não vai avançar se a gente não compartilhar fatos históricos, fatos científicos, fatos autobiográficos, se a gente não trocar as nossas experiências e olhar para isso de frente e falar, caramba, estamos no caminho errado. A solução... Porque, vejam, a maconha é o caso fácil. A maconha é um remédio incrível, que faz mal a poucas pessoas e faz bem a muitas pessoas. Sobretudo pessoas, né, adultos e pessoas que tiveram a sorte de ver mais ainda. Né, os jovens que deram certo. Agora, a proibição contra as drogas, ela é um problema para a sociedade como um todo, independente de qual seja a droga. É por isso que eu defendo no livro, a posição oficial da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é de que todas as substâncias têm que ser legalizadas e regulamentadas. Todas. Porque todas podem causar bem ou mal, e depende de como você use, com quem e onde, e muitos fatores. Então, você é a favor de legalizar o crack. Veja bem, gente, se a gente fosse proibir substâncias por elas serem perigosas, a gasolina seria proibida. Porque qualquer pessoa que bebe meio litro de gasolina morre. Várias substâncias, várias plantas que tem aqui, ó, açúcar, ultraprocessados. Né? Se a gente for proibir as pessoas de fazerem coisas perigosas, tem que proibir o hipismo, tem que proibir as motocicletas. Então a discussão tem que passar por um outro lugar, que é um lugar de respeito ao outro e de que o que a gente pode fazer para proteger as pessoas não é proibir nada, mas sim informá-las dos riscos. Informá-las muito bem dos riscos. A gente tem experiência com isso não é novo para nós. Qual é a experiência muito bem sucedida de regulação que a gente tem? Tabaco. Há 20 anos atrás, 50% das brasileiras e brasileiros fumávamos tabaco. Éramos tabagistas. Hoje eu não fumo tabaco, são 15% de tabagistas no Brasil. Caiu de 50 para 15. Isso, sob qualquer ponto de vista, é sucesso em política pública. Foi implementado pelo Zé Serra quando era ministro da Saúde.
fez duas coisas muito boas, né? É bom a gente falar da César o que é de César. Foi a questão do HIV e a questão da regulação do tabaco. Imaginem o que teria acontecido com o Brasil se, há 20 anos atrás, o governo tivesse proibido o cigarro branco. O consumo não ia cair, porque o consumo das substâncias proibidas não cai, em geral. Mas a violência ia explodir. Até porque a dependência induzida pela nicotina é muito maior do que a da cannabis. Então, a proibição, na verdade, é uma fábrica de violência. Onde que as pessoas se faccionam, gente? Onde que os jovens, em que lugar, em que contexto social jovens se faccionam? Não só no Brasil, no planeta. Na cadeia. Isso é dado científico, isso é dado governamental, é do IPEA, é da Fundação Getúlio Vargas. As pessoas são presas com pequenas quantidades de drogas, por serem faveladas e negras, elas são enfiadas na cadeia como traficantes, e no dia 1 elas têm que escolher em que time você vai jogar. É no time 1 ou no time 2? Em alguns lugares são 20 times. O Equador foi tomado por 20 facções, virou uma confusão lá. El Salvador, então, país grande, país pequeno, dá na mesma. A cadeia é um inferno e está toda faccionada, e o faccionamento acontece na cadeia, como condição de sobrevivência dos jovens que a gente, de maneira cruel, permite que passem anos lá. A cadeia se vícia. E essa cadeia brasileira é uma cadeia que produz morte aqui fora, porque essa pessoa vai passar 4, 5, 6 anos lá dentro e ela vai sair furiosa, ela vai sair vingativa, ela vai sair preparada para aí sim se tornar um perigo para a sociedade. Ela não era um perigo para a sociedade lá no início. Então, se a gente quer desarmar essa bomba relógio, a gente tem que mexer na interpretação sobre o que é droga. E tudo é droga. Do ponto de vista da ciência, todas as drogas precisam de regulação. Não existe droga de Deus, nem droga do diabo. Não tem droga do bem, nem droga do mal. Mas por que as flores são do bem? E aí, voltando para o Baudelaire para fechar. No século XIX, a cannabis teve um impacto incrível na França. Né? E aí o clube dos rachixins, né, do qual fazia parte o Baudelaire, foi um clube de experimentação com a consciência, em que usavam o haxixe e outras substâncias, muito álcool também, absinto, para viajar pelo mundo interno, pelo mundo interior, pelo inconsciente, e fazer poesia. Poesia muito boa. Ao mesmo tempo, a França era uma indústria biomédica pujante de cannabis. A empresa Grimaud vendia tônicos à base de cannabis, inclusive cigarros de cannabis índica, para todos os países do Ocidente, inclusive o Brasil. Até 1920 as pessoas compravam na farmácia. Nossas bisavós provavelmente se medicaram com cannabis, legalmente, sem nenhum tipo de estigma. E em algum momento vem o pânico moral dos Estados Unidos. O que a França fez? A França parou de pesquisar cannabis, se tornou mais realista que o rei, mais proibicionista que os Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos estão lá entuchando cannabis na galera e os franceses ainda estão discutindo se pode ou se não pode. Então é uma provocação, sim. Por favor, Pedro. E vindo da França, um país bastante liberal, é até estranho, né? Esperaríamos que eles legalizassem isso. São muito liberais com álcool. Bastante. Você pode dirigir com uma certa quantidade de álcool no sangue sem problemas. Mas a maconha é zero. Se tiver qualquer traço, mesmo que seja um consumo de semanas atrás. Siddhartha, eu pensei em te fazer aqui uma pergunta. Eu sou psicólogo, então meu interesse vai um pouco nessa linha. Tenho me interessado um pouco pela PAP, pela psicoterapia assistida por psicodélicos. E tem muito interesse pelo contexto no qual a substância é utilizada. E eu queria entender um pouco, e ouvir um pouco você, Luísa, se sentir à vontade de falar também. Obrigado. Qual a importância do contexto no uso da cannabis, tanto medicinal quanto recreativa? Essa pergunta é muito boa, Pedro. Me lembro do meu amigo, o professor João Ricardo Menezes, da UFRJ, e quando a gente começou a fazer discussões assim no âmbito da Sociedade Brasileira de Neurociências, em torno de 2009, 2010, sobre como regulamentar a cannabis, a gente se deparava com estudos que diziam o THC induz paranoia. O THC pode induzir paranoia. Então vamos lá. É verdade que se você tratar uma pessoa com doses crescentes de THC,
você vai se aproximar de um limiar que pode chegar a um quadro de paranoia, de medo. Mas, se você não qualificar o meio social em que isso acontece, esse experimento não tem nenhuma validade. Em outras palavras, será que essa dose de THC induz paranoia num país que não persegue a maconha? Você ter paranoia num país do Uruguai, fumar maconha e ter paranoia por causa do THC no Uruguai é uma coisa. No Brasil é outra. Né? Ou em países que... alguns países que punem... Porque, na verdade, assim, se você perguntar para o senso comum, o que faz com o maconheiro? Muita gente vai dizer, manda para vala. A pena de morte existe, ela não está no Código Penal, mas ela existe. Né? Então, a maior discussão que existe hoje em dia é a seguinte: quando você tira a perseguição estatal contra a maconha, o que sobra desse quadro potencialmente paranoide? E aí o que a gente sabe é que se você quer mitigar os efeitos adversos do THC, porque ele tem muitos efeitos positivos, interessantes, do ponto de vista medicinal, terapêutico, ou mesmo do uso adulto. Mas também tem efeitos adversos, por exemplo, redução da memória operacional e, eventualmente, até um aumento dessa propensão. O que você pode fazer? Você pode baixar o teor do THC ou aumentar o teor, por exemplo, do canabidiol, uma outra molécula que tem um efeito contrário, ou de certos terpenos, que são outras moléculas que têm efeitos mitigadores. Agora, existem pessoas que têm vulnerabilidade para THC por razões de uma genética de propensão à psicose. Então, uma pessoa que tem uma genética familiar de esquizofrenia ou de bipolaridade, ela tem que tomar muito cuidado com a maconha, porque se a maconha tiver THC, pode fazer mal a ela. Mas também o álcool. Também o álcool. Essa não é uma razão para a gente proibir a maconha. É uma razão para a gente dizer para a pessoa que aquela maconha contém tanto de THC, tanto de CBD, que se ela quiser se proteger, ela talvez deva evitá-la. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente for regular efetivamente a maconha no Brasil, a gente precisa levar em consideração os teores das diferentes substâncias contidas nela, que são potencialmente mais de 500. Cada flor de maconha tem aí entre 6 e 5 canabinoides. Pode ter mais, pode ter menos, mas geralmente tem muito THC, pouco CBD e traços de outros canabinoides. Às vezes é diferente. Na verdade, tem formas ácidas, que depois são descarboxiladas. Mas o que eu estou querendo dizer? É que a gente mal começou a entender isso. O que a gente sabe é que a planta é cultivada há 12 mil anos e tem um uso benigno para quase todo mundo. As substâncias isoladas, a gente conhece há pouquíssimo tempo, precisamos tomar cuidado com elas. Isso é um outro mito que existe entre os reacionários, é dizer, não, usar uma substância isolada em dose perfeitamente conhecida, isso é seguro. Usar a planta não é científico, não é seguro. Isso é uma besteira. É uma besteira, mas ela tem um conflito de interesses por trás, porque ela quer favorecer o uso de uma substância cara vendida pela indústria farmacêutica e não de uma flor colhida por você mesmo, por você mesma na sua casa. Vou demonstrar que isso é uma besteira com 2 exemplos. Alguém aqui já teve escorbuto? Ninguém teve escorbuto. Ninguém nem sabe o que é uma doença que não existe mais. Vocês não conhecem? Alguém conhece alguém que teve escorbuto? Não, ninguém. Por que a gente não tem escorbuto? Porque a gente utiliza alimentação com vitamina C. A gente usa cítricos, a gente toma suco de laranja, a gente toma suco de limão, acerola. E quando isso foi descoberto, ninguém mais... as pessoas deixaram de ter escorbuto. Uma doença que ficou no passado. Então a gente, beleza, todo mundo aqui está protegido do escorbuto por causa da vitamina C. Quantos miligramas de vitamina C você tomou hoje, Pedro? Você não sabe. Você sabe, Zé Luiz? Não. Luísa? Você sabe? Também não sabe. Você sabe? Ninguém sabe. Porque você não precisa tomar uma quantidade exata, você precisa tomar um mínimo necessário. Você tomou 1 copo de suco de laranja, tomou 2, aí teve um dia que você não tomou nada, mas no dia seguinte você tomou, e está tudo bem. Vou dar o segundo exemplo. Se a gente precisasse saber com exatidão as concentrações para fazer uma terapêutica qualquer, você iria ao médico, à médica, e essa pessoa te diria, olha, para sua condição, você vai se pesar toda vez que você for tomar o remédio. Você vai fazer uma regra de 3 e você vai cortar o seu comprimido em tantos avos quantos necessários para você chegar naquela dose. Alguém aqui faz isso? Pode até ser que numa condição específica você precise fazer esse controle. Mas na imensa maioria das situações, o que você faz é você trabalha numa faixa de concentrações. Como é que funciona? Olha, você vai tomar 1 comprimido, ou 2, ou meio.
Quem já ouviu isso, levanta a mão. Pronto, acho que tá... É isso. Do PAP. Não, peraí, não acabou, desculpa. Você perguntou do PAP. E o que é PAP? É psicoterapia assistida por psicodélicos. E a gente pode pensar na cannabis como um psicodélico não clássico, sobretudo o THC. Então, esse conceito, se você quiser depois complementar, porque Luísa trabalha diretamente com psicodélicos, esse conceito, ele substitui um conceito que é o conceito dominante na psiquiatria até hoje, que é que se você tem problemas, toma um remédio que vai ficar tudo bem. Né? Toma lá um inibidor da recaptação de um neurotransmissor, da serotonina, da noradrenalina, e você vai ficar legal. Esse conceito está completamente destruído pela ciência. Primeiro que os 21 antidepressivos convencionais mais utilizados, todos têm efeitos muito pequenos e foram todos testados por até 8 semanas. Quem está tomando antidepressivo por vários anos e tomando misturas de antidepressivos, como deve ser o caso de várias pessoas aqui, está fazendo isso sem nenhum tipo de retaguarda científica. É um experimento entre você e seu psiquiatra. A evidência científica, inclusive, que se acumula é que o uso prolongado de antidepressivos pode levar a quadros muito ruins, de disforia tardia, em que a pessoa pode ter alterações súbitas de humor, com depressão súbita, com raiva súbita, cólera e mesmo psicose. Então, é um grande engodo. Se tomar antidepressivos impedisse a depressão, o planeta estava ótimo. Só que não está. A depressão é bastante prevalente em vários países, varia entre 2% e 6%, inclusive em países considerados materialmente ricos. Né? Os suicídios são o dobro do número de homicídios no planeta. É uma crise social muito grave. E está crescendo. E está crescendo, sobretudo, entre adolescentes, tem a ver com o smartphone, o uso excessivo de smartphone. Então, a gente tem uma sociedade que constrói socialmente a depressão, né? O salário é baixo, o transporte público é ruim, a saúde não funciona, a educação tem problema, a polícia entra, mata, faz bagunça, confusão, do outro lado os caras metem bala na polícia, é preto e pobre morrendo dos dois lados. E aí a pessoa chega no psiquiatra e fala, minha vida tá uma merda. Ela fala, tá bom, toma isso aqui. Essa substância, a primeira foi a fluoxetina, o princípio ativo do Prozac e outras tantas, é uma substância que hoje a gente sabe, inclusive em experimentos feitos em camundongo, então não é um placebo, que se você colocar aquele animal num ambiente adverso, se você colocar ele num ambiente bacana e der um antidepressivo para ele, o fluoxetina, ele fica de boa. Então é um antidepressivo. Mas se você coloca ele num ambiente adverso, a substância é pró-depressiva. O antidepressivo vira pró-depressivo, porque depende do contexto, depende do setting. Então, quando psiquiatras em todo o planeta fizeram consultas de 10 minutos, sem olhar no olho da pessoa, sem fazer uma anamnese, e falaram, né, aplicaram a chave doidão ao dol, doidinho Prozac, e deram Prozac para uma pessoa que não tem saneamento básico, que tem violência comunitária, que tem violência familiar, na verdade ela está causando um termo técnico que é a iatrogenia. Ela está causando, o remédio causa mal, né? Um remédio que vai causar um aumento da depressão dela no contexto social adverso em que ela vive. Então a gente tem que dar vários passos para trás. E para fechar aí, talvez você complementar, se você quiser falar sobre isso, a proposta dessa psicoterapia assistida por psicodélicos é que você faz terapia antes da experiência para preparar as intenções de transformação, né? E para também criar mecanismos de segurança, né? Para que a pessoa se sinta em ambiente seguro mentalmente. E aí ela vai para a experiência, essas substâncias induzem plasticidade neural, né? Promovem a formação de novos neurônios, de novas conexões entre os neurônios, tanto os psicodélicos clássicos, LSD, DMT, o que está no Santo Daime, na ayahuasca, no vegetal, quanto o próprio THC. E depois ela vai passar por várias sessões para integração. Então a ideia é de que você vai passar por uma transformação, mas essa transformação ela precisa de mais contexto para aquilo poder fazer sentido na sua vida. Pensa então assim, você é o seu cérebro seria um barro que já está sólido, você coloca o psicodélico lá naquela sessão para ele amolecer, junto com o terapeuta, com a terapeuta, você mexe naquele barro para dar uma outra forma, mas depois por vários dias você tem que levar ao forno, né? Tem que craquelar, tem que pintar, tem que fazer um monte de processos de integração que vão tornar essa nova forma bacana, legal, funcional, adaptativa, feliz.
Acho que essa é a proposta, né? Você quer complementar? Boa noite. Eu vou falar rapidamente, porque eu sei que vieram ouvir o Siddhartha. Mas eu queria só complementar que, falando de PAP, eu acho que a gente não pode deixar de falar também de ayahuasca, que é uma medicina de poder indígena, né, dos povos nativos, que ela não está entrando nessa discussão de PAP, mas é um jeito alternativo também de a gente conseguir curar ou tratar doenças da mente. E eu sou entusiasta da PAP, né? Eu já fiz algumas, inclusive com ketamina, a gente fez há pouco tempo e foi muito especial, assim, é um antidepressivo super forte. Mas a ayahuasca ela tá muito mais acessível, né, para nós que somos do povo, assim. A PAP, ela infelizmente é muito cara no Brasil. A ketamina, a PAP por ketamina, que é a única legalizada no Brasil, custa uma sessão R$2.000, R$3.000. Então, imaginem, uma pessoa que tem depressão vai fazer 5 sessões, mais as integrações, vai gastar 15, 20 mil reais. Isso não está acessível para o povo, né, no Brasil. Nos Estados Unidos também, as terapias são caríssimas. A gente ganhou uma sessão de terapia de ketamina que o total ia dar $7 mil. Tipo assim, é impossível. Então, acho que a PAP, a gente pode discutir a terapia assistida por psicodélicos, mas temos que pensar também que ela não está acessível para o povo, né? Então, teria que ter política pública para a PAP. Está no SUS, né? Que a gente quer agora, tem um movimento também discutindo sobre isso, para estar no SUS, com cogumelo, com ayahuasca, trazer indígenas para estarem junto, e não só para a classe média alta. Então, acho que é isso que quero contribuir. Muito obrigado, Luísa. Siddhartha, além do seu livro, você também tem outros livros publicados sobre o sonho, o oráculo da noite. E tem um momento do Flores do Bem que você encontra o assunto sonho com o assunto cannabis. E parece que eles não combinam tanto. Eu fiquei pensando, será que para ele foi... como é que isso surgiu na reflexão do Siddhartha a respeito do encontro do sonho com a cannabis? Eu comecei a pesquisar sonhos muito antes de pesquisar cannabis. E eu comecei a usar cannabis, eu conto isso no livro, já alguns anos depois de me tornar um pesquisador de sonhos. Ao longo dos anos, eu fui percebendo que isso afetava os meus próprios sonhos, e eu entro em detalhes, né, no livro. Todo mundo que usa cannabis regularmente sabe que os sonhos são alterados. Recentemente, a gente começou uma pesquisa no laboratório, pesquisa de mestrado de Mariana Muniz, uma aluna minha, do laboratório de sono, sonho e memória do Instituto do Cérebro, e a gente tinha certeza, foi uma pesquisa online, a gente botou no Instagram, em um dia tinha 12 mil respostas. Foi muito legal, a galera realmente estava afim de falar sobre isso. E agradeço se alguém aqui respondeu, muito legal. A gente está preparando para fazer a primeira publicação, mas o que a gente descobriu foi surpreendente, é que essa experiência de que os sonhos se tornam menos intensos, mais fragmentados, ou menos memoráveis com o uso da cannabis, que é uma experiência que eu acho que é a experiência mais comum entre usuários de cannabis, ela caracteriza cerca de 60% da amostra. Os outros 25% da amostra dizem que não, que os sonhos aumentam de intensidade, de complexidade. Isso tem a ver com o fato de que a gente é muito diferente. Tem a ver também com o fato de que as maconhas são muito diferentes. Quando a pessoa fala que fumou maconha, você fala, mas qual maconha? O que você fumou? Será que era maconha? Aí lembrei também de uma situação que a gente teve lá no Delta 9. O Fórum Delta 9 é um fórum criado em Natal para discutir maconha há vários anos. Eu participei de vários eventos com eles. E aí, um belo sábado de manhã num hotel, a gente terminou uma sessão, tinha um cafezinho, e aí a gente percebeu que tinha um policial à paisana misturado ali.
A gente tinha mandado 20 ingressos pro pessoal do Proerd. A gente sempre mandava ingresso e não via ninguém. E esse policial, ele estava lá, ele pagou a entrada, né? E estava lá meio que, né? Eu olhei para ele e falei, pô, não é cientista, não é pesquisador, não é familiar de paciente, não é paciente, não é cultivador, né? E a gente chegou para ele e ele falou, não, sou policial mesmo. Tinha uma outra policial, ele era da DENARC. Estava lá vigiando a gente falou, não, a gente não precisa, a gente quer que vocês venham, vocês também são vítimas, isso é um problema para todo mundo. E aí ele falou, mas vocês estão falando de uma coisa que não existe, isso aí que vocês estão falando não existe. Maconha não é assim. A gente fica assim como? Não, essa florzinha bonita. Aí tinha um médico, o médico abriu, tinha um monte, tinha, sei lá, meio quilo de maconha, várias flores, de várias cores, cheiros maravilhosos. Aí o cara olhou, ficou assim, e aí ele falou, mas isso não pode, isso não é maconha, eu nunca vi isso na vida. A gente falou, mas isso aqui é maconha. O que você conhece é a maconha proibida, vilipendiada, né? Humilhada, ultrajada, prensada e mesmo assim, muitas vezes remédio, porque muitas vezes as pessoas mais pobres não têm outra opção e elas vão para o prensado e o prensado, apesar de tudo, ainda tem THC, CBD, né? E terpenos, às vezes sobra alguma coisa. Eu estou pensando aqui em puxar um pouco a conversa. A gente está indo para o fim da conversa já, Luísa e Siddhartha, mas puxar um pouco a conversa para o uso recreativo adulto da cannabis. Algumas informações mostram que jovens, muito jovens, quando usam em excesso maconha, têm problemas decorrentes do uso excessivo de maconha na adolescência, início da vida adulta. Mas parece que esse quadro muda muito no adulto mais acima dos 40 e poucos anos, que parece que tem alguns benefícios com isso. Vocês não estão ouvindo isso? Nossa, que chato. Volto a fazer a pergunta do início, para você melhor assim. Não sei se vou conseguir refazer a pergunta. Agora faz mais curtinho. Tá. Bom, a ideia é que eu queria saber um pouco a respeito do uso recreativo da cannabis e de se ter prazer é errado. Muito boa pergunta, Pedro. Hoje a gente tem uma maioria no Brasil, 3/4 da população brasileira se dizem a favor do uso medicinal da maconha. Isso a gente deve às mães, aos pais de pacientes, às crianças, sobretudo crianças com síndromes congênitas que envolvem epilepsia e que foram a ponta de lança de derrubar uma grande mentira. A mentira é maconha não é remédio. Não, agora a gente sabe que maconha é remédio. E quem precisa de maconha como remédio, precisa dela aos 3 anos de idade, aos 8 anos de idade ou aos 80. Né? Quem precisa de remédio tem que ter acesso ao remédio. E a gente conseguiu mover o debate público. Há 20 anos atrás, as pessoas não eram favoráveis ao uso medicinal da maconha em qualquer hipótese. E hoje temos uma maioria sólida a favor. Entretanto, 3/4 da população se dizem contra o uso recreativo, adulto, não medicinal. E que usa e que fala isso. Então, o que isso está dizendo? Isso está dizendo que as pessoas acham que fumar maconha ou usar um óleo de maconha para mitigar, por exemplo, uma dor neuropática ou mitigar uma convulsão é legítimo, mas consumir cannabis para ouvir Maria Bethânia é proibido. É proibido. Então, eu acho que isso diz muito sobre a nossa relação com o prazer, nossa relação com a vida, né? Isso diz muito de um país de católico, de culpa católica, que o prazer é proibido. Agora, essas pessoas que dizem isso, elas são frequentemente usuárias de cerveja, usuárias de Rivotril, usuárias de Ritalina, etc. Então, a gente tem que trazer pro senso comum o respeito às escolhas que cada pessoa faz e a gente tem que elevar a qualidade da escolha. A escolha é individual. Agora, se todo mundo tiver acesso à informação de qualidade e se as pessoas puderem confiar que aquilo que está escrito na embalagem é verdade, a gente está no melhor, não fica melhor do que isso. Porque as pessoas continuarão tendo as suas escolhas. Quem quiser comer todo dia lá um hambúrguer no McDonald's, vai poder fazer isso. As pessoas sabem que é veneno, elas sabem que elas vão ter problemas cardiovasculares sérios, diabetes, etc. Mas elas têm o direito de escolher como querem viver. Se a pessoa quiser fazer esportes radicais perigosos, ela pode fazer e pode passar a vida toda fazendo, mas ela também pode ter um acidente. É uma escolha da pessoa. E o STF apontou nessa direção. Se a gente for ler os votos em detalhe, a maior parte deles reconhece que essa é uma questão de cláusula pétrea, é uma questão sobre a liberdade individual. Olha que loucura, em nome de proteger a sociedade de uma substância,
uma força policial entrar em conflito com comerciantes varejistas clandestinos e uma criança que estava indo para a escola morrer dentro da Kombi escolar, como aconteceu com a Agatha Félix. De quem é a responsabilidade dessa bala perdida? É claro que ela foi disparada por uma pessoa, e que no caso era um agente do Estado. Mas a responsabilidade mesmo é da sociedade como um todo, que permite essa lógica de que existe algum bem jurídico a ser resguardado nessa ação policial. E não há. Ali só tem danos à sociedade. A polícia tinha que estar fazendo outra coisa, não aquilo. Aquilo está errado. E agora a gente começa a ter a possibilidade de discutir esse assunto, inclusive dentro da polícia. Inclusive já existe clube canábico de policiais penais. Conheci recentemente. Porque também são vítimas da guerra às drogas. Também estão indo lá e tomando um monte de tiro em nome de uma coisa que é absolutamente absurda e que não faz sentido. Agora, para fechar e voltar na sua questão, quando a gente tem o termo droga associado ao demônio, a gente está também associando o prazer que as drogas produzem ao demônio. E esse aqui é o problema. Esse aqui é o problema, que a gente está numa sociedade que, no fundo mesmo, acha que quem está por baixo tem mais é que se ferrar e não reclamar. Isso foi dito lá em 1924, quando o representante brasileiro estava na Liga das Nações fazendo depoimento que os Estados Unidos pediram para dizer que a maconha era pior que o ópio, e dizendo, não, o problema da maconha é que o cara trabalha o dia inteiro e quando chega de noite ele não quer mais trabalhar porque quer fumar maconha, quer relaxar. Então é dizer assim, a pessoa que está numa condição subalternizada trabalhando o dia inteiro, ela não pode nem relaxar. Mano Brown fala sobre isso na entrevista que a gente fez. Ele fala, o motoboy dirige o dia inteiro, quase morre a cada esquina, chega no final do dia, ele só quer sentar embaixo de uma árvore e fumar o baseado dele. E aí a sociedade diz, não pode ser um indolente, ser um preguiçoso. Essa é a crítica racializada, cruel, que esse sistema... É isso que a sociedade precisa perceber, que o sistema reserva isso aos subalternos enquanto as pessoas estão lá nos seus apartamentos de luxo consumindo todas as substâncias que querem. Quando que a polícia foi em Paraisópolis, morreram 14 jovens numa festa no sábado à noite. A polícia nunca vai fazer isso no Lollapalooza. Então, o que está em jogo aqui é uma questão de justiça. A lei tem que ser igual para todo mundo. Todos e todas temos o mesmo direito. E o que a gente pode fazer para proteger os jovens do uso problemático de substâncias é mais informação, não menos. Né? Crianças, adolescentes que não têm uma condição médica que exige o uso da maconha, devem de fato se abster da maconha. Mas para pessoas adultas e idosas, e sobretudo para as pessoas mais velhas, a maconha ela é quase essencial. Né? A clínica de Alzheimer, a clínica de Parkinson, cada vez mais é uma clínica canábica. 52 anos também, assim? Acho que está em bom momento. Queria te falar como livreiro, a gente está caminhando para o final, porque já são 8 horas, a gente está 1 hora de papo, e ele vai autografar para você, o Siddhartha inteiro. Mas eu quero fazer só um depoimento final aqui, e pedir depois para você fazer sua despedida para o público. Eu, como livreiro e leitor, li o seu livro e tem um tom no livro de muita informação, muita história pessoal, e muita seriedade, muita gentileza com os termos em torno da cultura canábica, o respeito à espiritualidade, o respeito à ciência, que é um pouco o que é o Siddhartha, né? Esse encontro do autoconhecimento por meio desse mundo que está perto dele. E um dos termos muito bonitos do livro, que já está no título, né? Que ele convida, em momentos no livro, as pessoas fazerem o florir, né? E, então, eu deixo esse convite por meio do que eu li do Siddhartha, para a gente florir muito. Aplauso mais uma vez, ele vai falar aqui no tchau. Obrigado, Zé Luiz, obrigado pelo convite. A gente ficou bem feliz de ver, né, todos vocês aqui. Quando a gente chegou, falei, uau, surpreendeu a gente a quantidade de pessoas e os sorrisos, a energia, os olhos brilhando. Eu te digo uma coisa, a gente, né, ao longo do tempo, somos pacientes medicinais, e eu, eventualmente, conto isso no livro, pedi um habeas corpus para poder plantar. E já tem algum tempo isso. Mas a primeira vez que eu passei num raio-x de aeroporto, realmente tranquilo, sem nenhum tipo de alteração na respiração, foi agora, depois da decisão da STF, com cannabis.
Porque eu sabia, quando eu tinha o HC na mão, eu sabia que eu ia passar, mas eu ia ter um constrangimento, eu ia ter que me explicar, eu ia mostrar, a pessoa não ia acreditar, eu ia ter que ligar para o advogado, ia perder a próxima conexão, né? Então é você ser colocado num lugar de estigma. E agora eu realmente passei assim, quase que torcendo. Deixei bem assim em cima, com aquele cheiro maravilhoso. Eu falei, vamos ver se vai abrir e tal, mas não foi necessário. Então eu acho que a coisa importante, essa coisa do florir, e eu acho que a capa, eu fiquei muito feliz quando vi a capa também, foi uma paixão instantânea, a capa maravilhosa da Niga Zala Lorde, porque quando você olha para a capa, e ela tem uma textura, você não vê a maconha inicialmente, você vê um monte de planta. Aí você vai olhando e fala, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ela tá em toda parte, mas ela tá misturada com tudo de forma que ela não fica tão conspícua, tão explícita. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Terminar com a guerra contra a maconha, que é uma guerra contra pessoas, é reconhecer a maconha como uma planta. Ela não é plutônio, não é o veneno da jararaca, ela não precisa de código QR, porta dupla, câmera infravermelha. A gente tem que tratar ela com todo o amor, toda a gentileza que os nossos ancestrais, que as nossas ancestrais, há 12 mil anos atrás, utilizaram para transformar aquela planta, aquela genética de base feral, em tantas variedades diferentes, com tantos usos diferentes. É uma planta que é uma farmacopeia inteira. Por que a indústria farmacêutica está em pânico com o regresso da maconha à nossa farmacopeia? Porque as pessoas podem ter em casa, plantar em casa, variedades de maconha que competem com vantagem, com o Rivotril, com o Prozac, com a Ritalina, com o Midazolam, com o Zolpidem, com a dipirona, com a cervejinha, com o tabaquinho. E vejam, eu não estou fazendo apologia de nenhuma dessas substâncias, estou dizendo que a maconha compete com essas substâncias. Por que compete? Porque pode produzir efeitos semelhantes dependendo do contexto de uso da genética da planta e genética da pessoa. Agora, o que a indústria farmacêutica teme? Que as pessoas parem de comprar remédio, que elas façam o seu remédio, que elas produzam o seu remédio. O que a gente aprendeu nos últimos anos, como instituição pública, que em algum momento foi convidada por um juiz federal a dosar os extratos trazidos por pacientes munidos de HC. A gente fez isso por um tempo, depois parou de fazer porque eram tantos que a gente não tinha recurso para fazer. Mas o que a gente aprendeu no período em que fizemos isso? Que as pessoas, inclusive as mais humildes, são capazes de produzir extratos de cannabis extremamente bem controlados, de alta qualidade, mês a mês, produzindo um extrato mais ou menos numa faixa de concentração bem estreita, bastante segura. Às vezes a gente percebeu que pessoas mais abastadas, pessoas que não estão acostumadas a cozinhar com frequência, tinham dificuldade de estabelecer um padrão. Então é interessante que pessoas de classe média alta possam aprender a jardinagem e a extração com pessoas que normalmente estão subalternizadas, mas que frequentemente são as que têm mais conhecimento. Então, temos uma amiga, contramestra Flávia Soares, que é uma grande contramestra de capoeira Angola, em Nova Lima, em Minas Gerais, e que é capaz, e que tem esse conhecimento. E são conhecimentos que vêm da África, que vêm da Índia, que vêm da China, conhecimentos milenares, e que foram mantidos vivos pela coragem das cultivadoras e cultivadores clandestinos que por muitos anos mantiveram essas genéticas vivas, mantiveram esses saberes vivos, e que no momento crucial em que as mães e pais de pacientes não tinham remédio, sabiam que era necessário para salvar seus filhos e suas filhas, foram essas cultivadoras e cultivadores que falaram, tá aqui o remédio de graça, tamo junto. Então juntou uma galera de classe média, profissionais liberais, pessoas de grau universitário, com um certo poder aquisitivo, com uma galera clandestina, estigmatizada, corajosa, cabeluda, skatista, e isso promoveu essa revolução que a gente viu. O STF decidiu em 2011 que a gente podia marchar pelo direito de pedir a legalização da maconha, e hoje a gente tem a maconha descriminalizada. Vale a pena lutar, a gente está junto, vamos nessa. Obrigado. Prazer.